Programa RicardoOlandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa RicardoOlandini.net, aqui no BATV, canais 20 e 520 da NET Claro RS. Nosso convidado de hoje é um antigo amigo, Dr. Sérgio Jankowski, que é andrologista, um andrologista conhecidíssimo no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, um dos mais antigos atuando nessa área. E hoje o nosso tema, nós vamos falar de sexo, relações sexuais, que são muito importantes para os casais, né? Quaisquer que sejam, as pessoas têm que estar bem nessa área. E eu queria fazer um corte, o doutor Sérgio, para o senhor nos contar um pouco do histórico e da sua experiência, antes do Viagra e depois do Viagra, tá? Porque nós temos um momento, né, que foi esse corte dos medicamentos, que foi a grande revolução, o azulzinho Viagra, se a gente pode dizer assim. Então, eu pediria que o senhor contasse um pouco da história disso e o que se faz hoje para ajudar os casais. E, assim, quem pensa que as questões ligadas à disfunção erétil incomodam o homem está completamente equivocado. Incomodam o casal, tá? Tem relações que terminaram por conta disso, por não existir, eventualmente, tecnologia ou por as pessoas não quererem enfrentar tratamentos que hoje são simples, que podem ser feitos com um bom andrologista, com uma boa clínica. Doutor Sérgio, com a palavra. Muito bem. Bom dia, Orlandini. Veja, a minha especialidade se chama andrologia. É a especialidade que trata das dificuldades sexuais masculinas, a sexualidade masculina. Essa especialidade é recente. Por quê? Porque há 40 anos atrás, tudo aquilo que tivesse a ver com algum tipo de dificuldade sexual masculina era diagnosticado como um problema emocional, psicológico. As pessoas naquela época, se tivessem qualquer tipo de dificuldade sexual, infelizmente, eram encaminhadas, em sua grande maioria, para psiquiatras e psicólogos. Alguns resolviam, porque alguns casos realmente são provocados por problemas emocionais, mas de lá para cá a medicina descobriu que existe um lado orgânico, né? Na fisiologia do ser humano existe um lado orgânico que dificulta o mecanismo de ereção. Então, houve um colega, um francês, Ronald Virac, que naquela época iniciou o uso de uma injeção chamada papaverina. Ele aplicou em si próprio, num palco, num congresso, e mostrou a ação da papaverina induzindo uma ereção. A partir dali, se começou a estudar o mecanismo de ereção do ponto de vista fisiológico, né? E durante os primeiros 20 anos, nós tivemos à disposição do tratamento de disfunções sexuais, o uso de injeções intracavernosas, a avaliação dessa circulação peniana por exames específicos. Existe um exame chamado cavernosograma com cavernosometria, que avalia exatamente o estado da circulação dos corpos cavernosos desse indivíduo, e esse exame, naquela época, era muito usado para fazer o diagnóstico de causas orgânicas das dificuldades de ereção. Então, existem 3 parâmetros que nós utilizamos para avaliar a função erétil do indivíduo, né? Esses 3 parâmetros são, primeiro, a produção de hormônio masculino, testosterona, basicamente, né? Então, o componente hormonal do indivíduo tem que estar normal.
Ele está produzindo a sua quantidade normal de testosterona, porque testosterona é o hormônio básico feminino, é a gasolina do sexo, é aquilo que estimula a sexualidade masculina. O segundo fator que tem que ser avaliado é a inervação peniana, porque tu só tens ereção se o teu cérebro enviar sinais via coluna até o pênis, né? Levando ao pênis a comunicação de que tu estás com desejo sexual. Esse estímulo que vem do cérebro vai disparar o terceiro fator do mecanismo de ereção, que é o fator vascular. Vai dilatar as artérias, fazer entrar mais sangue para dentro do pênis, vai fechar o sistema venoso e reter esse sangue dentro do pênis. Então, esses três fatores, hormônios, inervação e circulação, nós já estamos avaliando há mais de 30 anos, né? Por exames cada vez mais modernos, né? Hoje em dia, em vez de se usar o cavernosograma, que era uma radiografia um tanto agressiva em relação ao pênis, hoje se usa o ecodoppler peniano, um exame bem mais simples, feito ali em 30 minutos, sem nenhuma invasão do paciente, sem nenhuma dor maior. Mas houve evolução dos exames? Houve. Mas ainda se trabalha em cima desses três fatores: hormônios, inervação e circulação peniana. O lado emocional, Orlandino, continua sendo importante, né? Estados de espíritos depressivos, ansiosos, tensos, estresse, são tudo fatores que contribuem para uma dificuldade de ereção. O homem é um animal de hábitos, né? No momento em que ele muda os hábitos dele, ele tende a ficar ansioso, tenso, nervoso, e isso dificulta o seu mecanismo de ereção, porque a ansiedade descarrega na corrente sanguínea uma substância chamada adrenalina. A adrenalina é um dos maiores inimigos da ereção. Por quê? Porque a adrenalina tem uma ação vasoconstritora, fecha as artériazinhas do pênis, né? E o pênis precisa, para ficar ereto, que essas artérias se dilatem. Então, a ansiedade é uma das maiores... Ansiedade e descarga de adrenalina é um dos maiores inimigos da ereção. Eu costumo dizer para meus pacientes aqui, se tu botar o maior comedor do mundo, como a gente diz aí, o galã, a Miss Brasil do lado dele, e um 38 na cabeça, ele não funciona. Porque o medo do 38 descarrega adrenalina e não permite que ele tenha ereção. Então, se trabalhou com essa avaliação orgânica, e eu sempre trabalhei junto comigo com psicólogos ou psicólogas que me auxiliavam na área de tratamento psicoterápico. Então, até 1990, que foi mais ou menos a época que saiu o Viagra, nós lidávamos com esses exames e com tratamentos médicos voltados para corrigir, né? Que, em parte, não tinha nada a ver com Viagra, fazia a reposição hormonal, se melhorava a circulação peniana, se trata os problemas neurológicos quando necessário. Com o aparecimento do Viagra, o que aconteceu foi a popularização das dificuldades sexuais. Porque eu cansei de atender aqui no consultório homens que me chegavam aqui extremamente envergonhados de estarem aqui. Homens que sentavam na minha frente chorando, né? Porque estavam com dificuldades sexuais. O Viagra fez com que isso se tornasse popular, né? De repente, centenas de homens, ou milhares de homens comprando Viagra nas farmácias, né? E mostrou que o problema não é unicamente com o seu José, né? O problema é extremamente frequente entre os homens. Nós temos algumas estatísticas, eu trabalho aqui com um programa de estatística que faz com que eu possa tirar dados dos pacientes que a gente atende, e é impressionante. Se tu pega homens na faixa de 55, 60 anos, a incidência de dificuldade de ereção
está na faixa de quase 70% desses homens. Né? 70% dos homens acima de 65 anos têm dificuldades de ereção importantes, né? Que param a sua vida sexual. E nós continuamos sempre insistindo em que sexo, primeiro, o pênis é um órgão como outro qualquer. Né? Tu tem problema nos teus olhos, tu não enxerga direito, tu vai no oftalmologista, tu coloca os teus óculos, corrige o teu problema e vai viver a tua vida. Né? E o pênis é um órgão como outro qualquer. Se ele tiver lesões, né? Seja a nível de circulação, seja a nível de inervação, né? Seja na produção de hormônios, hoje em dia a medicina te oferece recursos para tratar cada um desses setores. Né? Com o auxílio do Viagra se torna mais fácil, mas eu tenho, como é que eu posso te colocar? Eu tenho as minhas restrições ao Viagra. Por quê? Porque o Viagra ele não é curativo, ele é paliativo. Né? Se tu tiver um problema de ereção hoje e tomar o Viagra, ele vai te resolver hoje. Né? Mas amanhã, ou depois de amanhã, quando for tentar ter uma relação novamente, tu vai ter que tomar o Viagra novamente, porque senão não vai funcionar. Doutor, então, já lhe interrompendo aqui, vamos para uma coisa. Tu é obeso, tu tem problema cardíaco, tu tem uma vida sedentária, tu está com problemas psicológicos que exigem um acompanhamento psiquiátrico ou psicológico, não adianta tomar Viagra. Não adianta, é verdade. Uma das preocupações minhas aqui, Orlandino, é exatamente buscar a causa do problema do indivíduo. Né? E a causa, muitas vezes, está exatamente aí, na saúde geral desse indivíduo. Né? Daquele indivíduo que não está se cuidando, está sua glicose lá em cima, tua diabetes maltratada, colesterol, triglicerídeos altíssimos, obeso, como tu dissesse, sedentário, sem exercício físico. Eu tive ainda ontem de manhã aqui uma conversa muito séria com o paciente. Eu digo para ele aqui, meu amigo, eu posso te ajudar? Posso, mas tu tens que te ajudar. Né? Vai para uma academia, vai fazer exercício, vai perder peso. É um paciente que estava bastante obeso, né? Vai tratar a tua diabetes, vai tomar os teus medicamentos da forma que o teu médico te fazer tomar, né? Porque os cuidados gerais consigo próprio são um fator extremamente importante para uma vida sexual saudável. É preciso que tu te mantenhas razoavelmente, pelo menos, né? Em termos de tua saúde física. Né? Então, como eu estava te dizendo, o Viagra ele te resolve um problema temporariamente, né? Mas ele muitas vezes mascara a causa do teu problema. E aí tu não vai ao médico porque o Viagra resolveu, né? E aí se passam 2, 3 anos utilizando o Viagra. Só que eu tive vários casos aqui, uma coisa que a gente chama de incompetência venoclusiva. O que é isso? Como o pênis funciona? Porque as artérias se dilatam, entra sangue, as veias se fecham, não deixa o sangue sair. Alguns pacientes têm nessas veias um processo semelhante ao de varizes. Elas não se fecham direito, elas ficam abertas. Então, o sangue entra, e em vez de ficar retido dentro do pênis, produzindo uma ereção com rigidez, esse sangue escapa pelo sistema venoso. E o indivíduo não tem uma ereção de qualidade, ou nem consegue ter uma ereção. Então, se ele tomar Viagra, o que vai acontecer? Ele vai dilatar muito bem essas artérias, vai compensar o que está saindo de sangue e vai conseguir ter uma vida sexual ativa durante algum tempo. 2 anos, 3 anos. Só que ao fim de 2, 3 anos, essas varizes dos corpos cavernosos dele se agravaram. Ele podia ter tratado isso antes, no início do problema, tratado essas varizes. Ele não trata, as varizes se agravam. Se agravando as varizes, passa a perder o efeito Viagra, né? Porque o Viagra já não compensa o sangue que está escapando. E passa a ser muito mais difícil tratar esse paciente já com grandes varizes a nível de corpo cavernoso. Então, eu acho que o Viagra,
auxilia muitos homens, de forma eventual o uso do Viagra, ou de forma recreativa, é bastante interessante, mas ele tem, infelizmente, um dano à saúde desse homem, que é retardar a busca por tratamento. Então, na presença de uma dificuldade de ereção importante, né, é aconselhável que o paciente busque tratamento médico. Faça sua consulta com o seu médico de confiança ou com um especialista da área como eu, mas que busque informações. Eu tenho um site na internet aí, onde chama impotenciatemcura.com.br, inclusive com um livro que eu escrevi a respeito, né? E as pessoas precisam de informações, elas precisam, quando tem um problema, vão ler a respeito, vão se informar, vão pegar dados sobre o seu problema, vão entender que aquele problema não é só ela que tem, são milhares de pessoas, né? E vão buscar, então, com essas informações, a conduta mais correta. De preferência que utilizem sites confiáveis, né? Sites de pessoas que tenham referência na área, porque, infelizmente, a internet tem muita balela, muita mentira, muita fake news, né? Tem o Dr. Google, né? Aquele Dr. Google que aparece, os caras botam lá, aparece tudo, né? É um problema. Mas o problema é quando essa informação está sendo dada de forma errada, né? Quando o sujeito ainda consegue acessar sites confiáveis, sites em que ele recebe a informação correta, é excelente, porque ele vai, então, em busca de um tratamento da causa do problema dele. Eu centro a minha conduta aqui nisso, Orlandino. Eu vou buscar a causa do problema do paciente. Eu vou tratar essa causa desse problema desse paciente. Tratando a causa, tu não precisa usar Viagra, tu não precisa usar absolutamente nenhum recurso artificial, e tu vai voltar a ter a tua vida sexual ativa normalmente. Doutor Sérgio Jankowski, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20 e 520 da NET Claro RS, no Vale dos Sinos, e Uruguaiana é o 26526 das nossas redes sociais, do Facebook e YouTube, e bombando o planeta fora pelo streaming do site do BATV. Nós já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Eu sou o Rogério, da Rogério.pizza. Sabe por que eu faço pizza? Porque eu adoro fazer pizza, eu amo fazer pizza. Fazer pizza para mim é louco de bom. Teleentrega 0800 321. Rogério.pizza. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com o Dr. Sérgio Jankowski, andrologista, especialista na disfunção erétil, com livros, site e uma vasta experiência nessa área. Doutor Sérgio, antes de darmos continuidade, eu gostaria de falar de fake news, de automedicação, que é outro problema muito grande, porque a gente sabe que medicamentos, na maioria deles, têm as suas contraindicações, então o cara vai no doutor farmácia, no doutor Google, e acaba indo para o doutor hospital. Depois, né, para o doutor pronto-socorro, que daí gera um problema maior. Ou vai no doutor de verdade quando pode ser tarde demais. Então, faz bobagem. Eu queria falar sobre uma coisa. Teve um tempo que se falou, que se fez, próteses penianas. Ainda se faz isso, doutor Sérgio? Se faz. Veja, quando se pensa em tratamento das disfunções sexuais masculinas, a gente tem que pensar, primeiro, como eu te digo, a gente tenta buscar a causa do problema. Então, se o problema for hormonal, nós vamos fazer reposição de hormônio, ele vai receber testosterona de uma maneira que não lhe faça
não lhe venha em prejuízo, mas lhe corrija a sua produção hormonal. Se o problema for vascular, nós vamos trabalhar com drogas que ativam a circulação, né, que melhoram o tônus venoso. Se o problema for neurológico, normalmente está associado a alguma coisa de diabetes, então nós vamos fazer com que esse paciente investigue a sua diabetes, a sua glicose, se aparecer, eu já fiz diagnóstico aqui, Orlandino, de diabetes, por a primeira queixa do paciente foi dificuldade sexual, dificuldade de ereção. No momento que nós realizamos os exames, eu faço aqui na minha clínica todos os exames básicos desse problema. Então, no momento que nós fizemos aqui na clínica a eletromiografia, que é o exame da inervação desse paciente, apareceram lesões típicas do diabetes. Esse paciente, então, foi encaminhado para fazer os seus exames de sangue, a sua dosagem de glicose, diagnosticado como diabético e começou a ser tratado, né? E aí tu vai melhorar também a parte dele de saúde geral e de inervação. Então, nós temos medicamentos voltados para essas três áreas: hormônios, reposição hormonal, inervação e circulação. Fora disso, né, se tem algumas outras coisas para oferecer para o paciente. As injeções intracavernosas, que são injeções feitas no corpo cavernoso, que produzem ereção. Eu tenho usado muito pouco essas injeções, porque, infelizmente, elas são desconfortáveis e elas têm algumas complicações, como priapismo, como fibrose de corpo cavernoso. Há pouco tempo atrás foi lançado esse mesmo produto, que é feito sob a forma de injeção, foi lançado sob a forma de gel, que é introduzido na uretra, chamado Pentravan. É a prostaglandina, que é a mesma droga que é utilizada sob a forma injetável, mas de forma a se colocar na uretra. O Pentravan, infelizmente, tem algumas dificuldades de ação, porque ele precisa que a parede entre a uretra e o corpo cavernoso seja delgada. Se essa parede for muito espessa, muito grossa, ele não consegue penetrar para dentro do corpo cavernoso. Então, o índice de sucesso do Pentravan está na faixa de 50%, 55% das pessoas, ele funciona muito bem. Em 45%, 50% ele não funciona. A partir do diagnóstico do paciente, é que nós chegamos à conclusão se ele precisa seguir o próximo passo, que seria, não respondendo a nenhum tipo de tratamento medicamentoso ou uso local de substâncias, né, ele passa a ter indicação para o que se chama de cirurgia de implante peniano. Então, eu tenho uma experiência larga em termos de cirurgia de implante peniano, mais de 2.000 implantes feitos aqui em Porto Alegre, e a gente sabe, Orlandini, que se não houver outro recurso, o paciente está absolutamente sem responder com nenhum tipo de tratamento, o implante é uma ótima solução. Eu tenho na minha página na internet um trabalho que nós fizemos chamando os últimos 70 pacientes, 67 pacientes que nós tínhamos operado, colocado implante, e nós aplicamos um questionário. Gostou, não gostou, a parceira está satisfeita, não está satisfeita, incomoda alguma coisa no seu dia a dia? 92% das respostas foram positivas. O paciente ficou satisfeito, a sua parceira está satisfeita e não há nenhum constrangimento no seu dia a dia pelo uso do implante, porque os implantes hoje em dia são implantes maleáveis, bastante confortáveis no seu dia a dia. Então, o implante peniano é uma solução ótima quando necessária. Nós fazemos essa cirurgia hoje em dia sob anestesia local. Se infiltra o pênis com xilocaína, a mesma xilocaína que o dentista usa no teu dente, nós infiltramos ao redor do pênis e fazemos a colocação do implante, cirurgia de 35, 40 minutos, de ambulatório, não precisa ficar internado,
terminou a cirurgia, 1h30, 2 horas depois, o anestesista libera para ir para casa. E os resultados, como eu te disse, são 92% favoráveis ao uso do implante. Cirurgia rápida, ambulatorial e com bons resultados finais. Né? Eu trabalho com 4 tipos de implantes: implantes malháveis, nacional, importado, implantes infláveis de 2 vias ou 3 vias. Qualquer um deles, na medida que eu conheço o paciente, que eu converso com ele, eu costumo mostrar cada um dos implantes e fazer com que ele faça a melhor escolha para ele. Né? Tira do implante, ele tira do indivíduo aquela ansiedade de vai ter ou não ter uma ereção. Ele vai te dar uma ereção em torno de 80% já, e o que tu precisa é continuar sentindo o desejo sexual, tesão, porque isso vai completar o sangue dentro do pênis, e aí, no momento que ele tiver o que se chama de ereção secundária, né? Que é esse aumento, a quantidade maior de sangue no pênis, o implante praticamente desaparece, o indivíduo tem relações como se não tivesse implante. A gente está sempre se colocando, Orlandini, à disposição das pessoas que queiram mais informações. Eu tenho na clínica folders que falam sobre dificuldades sexuais, eu tenho folders que falam sobre implante peniano, e a gente se coloca à disposição. As pessoas que tiverem interesse em se informar melhor, entre em contato com o nosso WhatsApp, mande seu endereço que eu mando em casa, pelo correio, os folders para que ele tenha maiores informações. O nosso WhatsApp, o Orlandini, é o 999-14-0026. Doutor Sérgio Jankowski, muito obrigado pela sua participação aqui no programa ricardoorlandini.net. É um prazer, Orlandini. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando contigo. Estamos sempre à tua disposição. Obrigado a todos. Esse foi o programa ricardoorlandini.net. Até um próximo programa. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.